Olá, olá, gente! Vamos para a nossa primeira aula do curso de Liberação Miofacial para Massoterapeutas. Nesse curso, a gente vai entender a principal diferença entre essa técnica de liberação miofacial e a técnica de massagem clássica, que é a massagem terapêutica. A gente vai entender as evidências científicas, a gente vai entender como é o sistema facial e a gente vai entender tudo inerente a todo esse sistema de fáscia, músculo, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou apresentar para vocês o cronograma do curso. Essa é a primeira aula de introdução. Temos a segunda aula de sistema facial, onde a gente vai entender a fáscia mais profundamente. Depois a gente vai ver a aplicabilidade desses conceitos de sistema facial para suas alterações e aprender como tratá-las. E na quarta aula a gente vai ver todas as técnicas e aplicabilidade na prática, tá? Além dos casos clínicos. Então vamos lá, o que seria a liberação miofacial? Ela é ou não é a mesma coisa que a massagem clássica, que é a massagem terapêutica? Eu sempre falo para os meus alunos que a liberação miofacial e a massagem clínica, elas estão assim, ó. Elas estão coladinhas, elas são primas de primeiro grau, porque uma depende da outra. Então, elas não são a mesma coisa, mas são. Como que é isso? É e não é a mesma coisa ao mesmo tempo. Por quê? Porque a liberação miofascial, ela essencialmente é uma atuação direta na fáscia. E como a gente vai ver daqui a pouquinho, que a fáscia nada mais é que um tecido que recobre o corpo inteiro, é impossível a gente realizar uma técnica de massagem clássica e não efetuar uma liberação miofascial, mesmo que seja de forma indireta. Então, toda técnica de massagem clássica, na verdade, também é uma liberação miofacial, mas nem toda liberação miofacial é uma massagem clássica, entenderam? Então, por isso que elas estão muito ali caminhando juntinhas, mas não necessariamente elas são a mesma coisa, certo? Então, o que é, enfim, a liberação miofacial? A literatura científica mais atual traz esse conceito para a gente do que seria essa técnica. Então, é uma forma de terapia manual que envolve a aplicação de forças mecânicas, ou seja, o nosso toque, ou através de instrumentos, né? De longa duração e baixa carga para manipular o complexo miofacial com o objetivo de restaurar o comprimento ideal, diminuir a dor e melhorar a função do cliente, tá? O que é isso? Resumindo assim, trocando em miúdos. É um nosso toque ou instrumento que a gente vai usar que vai proporcionar alívio da dor através da liberação, quebra de fibras de colágeno para propiciar um melhor deslizamento músculo e fáscia e assim melhorar a função e dor. E aí, eu sempre trago esse slide aqui, por quê? Porque eu não, tenho certeza, que a liberação miofacial vai ser um diferencial na carreira de vocês. Esse curso aqui é um curso de liberação miofacial para massoterapeutas. Então, eu parto do pressuposto que você é um massoterapeuta e você está aqui para aprender mais uma técnica. Então, o que ela vai se tornar para você? Vai ser mais uma ferramenta na sua maletinha de ferramentas, né? Os massoterapeutas têm um costume que, e muitas vezes isso é bom, mas às vezes atrapalha um pouco, de agregar muitas técnicas. Então, essa daqui vai ser mais uma. Então, você vai conseguir demonstrar para o seu cliente, tanto de massagem terapêutica quanto de liberação miofacial, um conhecimento mais aprofundado sobre o tecido da fáscia, que é o tecido que justamente vocês vão atuar tanto em uma quanto em outra. E você vai seguir a atualização científica e a tendência do mercado, porque a tendência do mercado é justamente essa, é cada vez mais comprovar a atuação da liberação miofacial sobre cada condição de saúde. Aqui eu coloquei para vocês verem que aonde a gente quer chegar, né? Para que esse diferencial? O que eu vou fazer com ele? E eu deixo essa pergunta: você tem estado satisfeito
com seus resultados de massoterapia clínica, de massagem terapêutica, seja ela relaxante, drenagem linfática, modeladora, qualquer outro tipo de técnica de massagem que você está atuando, você tem estado satisfeito com os resultados que ela traz para você? A liberação miofascial, eu tenho absoluta certeza que vai te trazer resultados espetaculares se você souber como se posicionar no mercado com ela, tá? E aqui eu trouxe 2 exemplos de pessoas bem-sucedidas no mercado da massoterapia. Uma é o Johnny, esse aqui da primeira imagem. Ele é um massoterapeuta que é considerado massoterapeuta dos famosos. E essa daqui é a Renata França, que também é massoterapeuta e ela atende muitas famosas, criou o próprio método de drenagem linfática. Por que eu trouxe essas 2 imagens para vocês nesse slide aqui? Para demonstrar o que tem de diferente na Renata e no Johnny da gente, de nós. Não há nada de diferente neles, eles apenas usaram o conhecimento e se posicionaram no mercado, criaram métodos, network e outras ferramentas que eles tiveram para alcançar resultados espetaculares. Então, esse curso aqui pode ser o início de uma grande jornada e tem tudo para ser o início de uma grande jornada sua como massoterapeuta de excelência. Então vamos lá, para a gente ser massoterapeuta de excelência, a gente precisa estar alinhado com as evidências científicas mais atuais, né? Então, essas 3 condições que eu coloquei aqui são as 3 condições que têm mais evidências científicas para a aplicação da liberação miofascial através de revisões sistemáticas atuais. Então, lombalgia subaguda. O que é a lombalgia subaguda? É aquela dor lombar que não é aguda, porque não foi naquele dia, naquele momento, naquela hora que a pessoa sentiu dor, mas também não é a crônica. Então, a gente tem um período de 0 a 3 meses para considerar, de 1 a 3 meses para considerar uma lombalgia subaguda. A lombalgia aguda é aquela que está acontecendo ali na hora, né? Você conseguir pegar um paciente que teve na mesma hora a dor lombar e você conseguiu atender ele, é uma lombalgia aguda. Se passou desse momento agudo até chegar a 3 meses, é uma lombalgia subaguda. E a liberação miofascial nas cadeias musculares corretas tem evidência científica para ser utilizada. Em segundo lugar, existem evidências para recovery. O que é o recovery? É aquela recuperação pós-treino em atletas, sejam eles amadores ou profissionais. Existe alta recomendação científica para a utilização de liberação miofascial como forma de tratar essas lesões musculares pós-treino e facilitar a recuperação. E para a fascite plantar também temos bastante evidência científica. Então vamos entender agora um pouquinho do contexto histórico de como essa técnica surgiu, da onde ela veio, quem teve essa ideia. A gente sabe que a massoterapia é uma técnica usada há milênios, né? Desde que o homem é homem, ele se toca com objetivo terapêutico, mas nem sempre isso foi tão sistematizado e posto para conhecimento da população, né, das pessoas, como forma de técnica terapêutica mesmo. Então, o movimento do corpo era entendido como processo envolvendo apenas ossos e músculos. Então, antes, as pessoas entendiam que a gente se mexia apenas pelos músculos e os ossos. Os músculos contraíam e os ossos davam forma. Apenas isso. Os tecidos conjuntivos eram chamados de tecidos conectivos, porque eles acreditavam que esses tecidos só tinham essa função, apenas de conexão. Depois a gente vai entender que os tecidos conjuntivos eles não servem só para conexão, eles servem para muitas outras coisas que a gente vai ver. Então eles começaram a observar a biomecânica da coluna e viu que essa teoria seria insustentável. Eu vou mostrar para vocês já uma imagem porque que eles chegaram a essa conclusão através da anatomia da coluna. E aí, enfim, em 1975,
Henry Farman introduziu o conceito que na época era um conceito herético, de que a fáscia tóraco-lombar desempenhava um papel central no sistema de transmissão de força do pé para os braços. Olha só que loucura na época, né? Hoje a gente entende que isso é um conceito chamado biotensegridade, a gente vai ver isso também, mas a gente entende que cada parte do nosso corpo está interligada sim, mas antes disso, como os tecidos conjuntivos só davam ideia de conexão de uma parte com a outra, por exemplo, a minha articulação do cotovelo só serve para ligar o meu antebraço no meu braço. Antigamente se pensava assim. Quanto que eles poderiam imaginar que alguma alteração no pé poderia refletir um sintoma no braço, como foi essa teoria proposta por Henry em 1975. E ele foi considerado herege justamente por isso, porque era uma coisa inconcebível. E aí, olha aqui que eu falei para vocês que eu ia trazer a imagem, o porquê que foi através da anatomia da coluna que eles começaram a perceber que a fáscia tóraco-lombar desempenhava esse papel de transmissão de força muito além do que apenas conectar o tronco ao membro inferior. Vamos lembrar que da anatomia da coluna, né, da fáscia tóraco-lombar, a fáscia tóraco-lombar é esse triângulozinho branco que está aqui nessa imagem à esquerda. Esse triângulo de tecido conectivo, fibroso, ele serve para transmitir as forças do membro inferior para o membro superior. E aqui, nessa outra imagenzinha aqui, a gente pode ver o tamanhozinho, a finura dos músculos eretores da espinha. Então, eles olharam para essa anatomia dos músculos eretores da espinha e olharam para a anatomia da fáscia, fizeram estudos e verificaram que a fáscia tóraco-lombar suporta uma carga 3 a 4 vezes maior do que esses músculos. Então, eles começaram a entender que não eram somente os músculos eretores da espinha que davam essa sustentação para o tronco, não era somente essa estrutura que dava essa composição ereta. A fáscia tóraco-lombar começou a ter um papel importantíssimo nesse entendimento de biotensegridade, que foi um conceito proposto 20 anos depois que o Henry falou aquilo. Eles começaram a estudar essa questão e chegaram no conceito de biotensegridade, na verdade, que é um conceito extraído lá da engenharia, aplicado ao corpo humano para entender essa questão de transmissão de forças. Então, os objetivos da técnica de liberação miofascial: melhora imediata da dor, melhora da função a médio e longo prazo, o recovery, que eu já falei, né? A partir da normalização da taxa apoptótica e redução das ocitocinas inflamatórias. O que é isso, Jéssica? O que é normalização da taxa apoptótica? Quando a gente tem uma lesão, seja ela qual for, seja muscular, seja neural, seja qualquer tecido do corpo, a gente sofre morte celular. A gente sabe que a menor unidade do corpo humano é a célula, e toda vez que há lesão, há morte celular. E a morte celular é chamada apoptose. Então, quando a gente tem lesão muscular após um exercício, existe uma taxa apoptótica, que é uma quantidade de células que morrem ali. E essas células morrendo, o corpo entende que existe alguma coisa de errado ali e manda mediadores inflamatórios. O que esses mediadores inflamatórios vão fazer? Vão levar substâncias para poder recuperar aquele tecido. Sendo que esses mediadores inflamatórios, o que eles causam nas pessoas? Dor, edema, calor, rubor, todos os sinais inflamatórios que a gente já estudou no curso de massoterapia, né? Então, o que a liberação miofascial vai fazer no recovery? Ela vai normalizar essa taxa apoptótica, então a taxa tende a subir e ela vai fazer um declínio, assim, uma estabilização dessa taxa e redução das ocitocinas inflamatórias para reduzir sinais de dor, rubor, calor, edema, todos os sinais inflamatórios. E um outro objetivo da técnica é tratar as interfaces, que seriam os nervos e vasos sanguíneos. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente for falar da aplicação das técnicas propriamente ditos,
Mas a gente tem como tratar nervo, tratar músculo, tratar disfunção vascular através de liberação miofascial, que são as interfaces. Então, gente, essa foi a primeira aula introdutória. Qualquer dúvida vocês podem colocar como comentário aqui ou então no grupo lá da nossa turma, tá bom? Um beijão, vejo vocês na próxima aula.